Olá, meus irmãos. Abra sua Bíblia no capítulo de 1 João, no capítulo 5, no versículo de número 13, que está escrito assim: Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tem a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Ponto. Estamos reunidos aqui hoje para falar sobre os sinais da salvação, com base nesse texto que acabamos de ler das Escrituras Sagradas. A Bíblia demonstra, através do decorrer dos livros, que a pessoa salva, aquela que realmente recebeu a salvação de Cristo, que tem o direito de entrar na cidade celestial pelas portas, existem algumas evidências que essa pessoa realmente é salva, que ela realmente foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. E a primeira evidência da pessoa que foi realmente salva é a fé em Cristo, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que crer em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Temos que crer em Jesus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Uma certa vez o apóstolo Paulo estava preso juntamente com Silas numa prisão, e durante a noite um orava e outro cantava, e os prisioneiros daquela prisão escutavam o louvor, escutavam a oração, e de repente sobreveio um grande terremoto naquele cárcere, que abriu as portas do cárcere e eles foram libertos dessa prisão. Mas o carcereiro ficou extremamente apavorado, porque o carcereiro era responsável por todos os presos, por todas as pessoas que se encontravam naquele cárcere. E se os prisioneiros fossem soltos e fugissem, o carcereiro teria que pagar com a sua própria vida e com a sua família. A família dele seria morta, ele seria morto, porque não cumpriu com a sua missão. Por certo que os romanos era muito extremo, rigoroso nas suas leis, e o centurião, o carcereiro, os soldados romanos, quando eles ficavam incumbidos de cuidar de alguém ou levar essa pessoa para algum lugar, eles teriam que cuidar desta pessoa com a sua própria vida, até que esta pessoa fosse julgado, condenado ou solto. Então o carcereiro pensou em se matar, para ele não ver as consequências daquele terremoto que libertou todos os povos, que estava preso dentro daquele cárcere. Então Paulo disse: não faça isso. E Paulo disse no capítulo 16, versículo 31 de Atos, ele disse, e eles disseram assim, Paulo juntamente com Silas: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Jesus tem a salvação. Jesus tem a redenção, a reconciliação. Paulo mostrou para aquele homem que não era o fim, era apenas o começo para a sua vida. Porque naquele momento Jesus ia cuidar dele, ia cuidar da família daquele carcereiro. Este é o primeiro sinal da salvação. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa, se tua casa crer. Mas no contexto, a família foi salva. Porque o texto diz que se ele cresce, a família seria salva. Segunda evidência da salvação, o segundo sinal da salvação, é o abandono do pecado. É abandonar o pecado. Porque uma vez limpo, você não pode se sujar de novo.
Uma vez limpo, você tem que se manter limpo. Uma vez puro, tem que se manter puro. Uma vez salvo, tem que se manter salvo. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo. E para estar em Cristo, continuar em Cristo, temos que abandonar o pecado. No livro de Isaías, capítulo 55, versículos 7 ao 8, diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que Ele compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Abandone o pecado, peça perdão a Jesus, que Ele te perdoará. Não importa se o seu pecado seja vermelho, ou seja como escarlates, eles se tornarão como a lã branca, como a neve. Jesus pode te purificar de todo pecado. Esta é a segunda evidência da salvação. Aquele que creu tem que abandonar as velhas práticas, tem que nascer de novo, tem que ser regenerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Terceira evidência, ou terceiro sinal da salvação. O terceiro sinal da salvação é diferente do segundo sinal da salvação. A gente abandona o pecado. Em terceiro lugar, a terceira evidência da salvação é sentir tristeza pelo pecado. Davi, que foi o maior rei que Israel já teve, ele cobiçou a mulher de Urias, mandou colocar Urias na parte mais perigosa da guerra para ficar com a sua mulher e adulterou com ela. Mas um dia o profeta Natã, foi até Davi e apontou o dedo na cara de Davi e falou: você roubou a única ovelha daquele homem pobre. E Davi ficou angustiado, ele viu que ele tinha cometido era muito grave. E ele sentiu muita tristeza e vergonha de si mesmo, e ele escreveu o Salmo 51. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Davi dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Davi pediu: apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da iniquidade, purifica-me de todo o meu pecado. Se você pecou, se você transgrediu a lei de Deus, peça misericórdia ao Senhor, que Ele te lavará completamente da tua iniquidade. Ele te purificará de todo o pecado. Ele pode te transformar. Ele pode te libertar da maldição da lei. O quarto sinal da salvação é o amor ao povo de Deus. O amor entre o povo de Deus. É o quarto sinal da salvação. Temos que nos amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Aquele diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. E a palavra de Deus não está nele. Temos que amar o nosso irmão sem preconceito, sem distinção, sem parcialidade. Amar o nosso irmão como Jesus nos amou.
em 1 João, capítulo 4, versículo 21, está escrito assim: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Não basta só amar a Deus, temos que amar o nosso irmão, temos que nos compadecer dos nossos irmãos, temos que ter amor pelo nosso próximo. Este é o quarto sinal que você é salvo. O quinto sinal da salvação é o testemunho do Espírito. É o Espírito te conduzindo, o Espírito Santo te moldando, te transformando em uma nova criatura. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6 está escrito: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Se você realmente é salvo, você tem o Espírito de Cristo dentro de você. E se você tem o Espírito de Cristo dentro de você, você fará as obras de Cristo. Você andará como Cristo andou. Você fará como Cristo fazia. Você pensará como Cristo pensou, se realmente você tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você tem a mente de Cristo, que clama, Abba, Pai. É o quinto sinal da salvação. O sexto sinal da salvação é a obediência à sua palavra. Obedecer os mandamentos de Deus. Jesus disse em João capítulo 14, versículo de número 21, disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se você quiser que Jesus se manifeste na sua vida, que ele faça parte da sua família, da sua casa, guarde os mandamentos de Cristo, guarde os mandamentos de Deus, obedeça a palavra, porque este é o sexto sinal da salvação. O sétimo sinal da salvação é o fruto do Espírito. Se você realmente é salvo, se você tem o Espírito de Deus dentro de você, obrigatoriamente as suas práticas têm que ser mudadas. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Porque contra essas coisas não existe lei. Isto diz Gálatas capítulo 22, versículo 23. No capítulo 5 de Gálatas, no versículo 22 e 23, demonstra que o Espírito Santo, quando ele está em nós, ele gera frutos. Frutos do Espírito, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Este é o sétimo sinal da salvação. Oitavo e último sinal da salvação, o anseio pela volta de Cristo. Se você realmente crê em Cristo, você tem ânsia, você está na expectativa da volta de Jesus. Porque é impossível um salvo não querer que Jesus volte. É impossível uma pessoa que teve um encontro com o Espírito de Deus, com Cristo, não queira estar junto com aquele que te remiu.
Jesus está voltando. Prepare o coração, coloque a sua vida no altar, receba Jesus. Que os sinais venham a brotar no seu coração todos os dias. E sua vida seja impactada pelo poder de Deus. Que os frutos do Espírito Santo venham te transformar. No último versículo, para nós encerrar, de Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: porque ele mesmo anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vós convertei-vos a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A Bíblia diz que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E cada um será julgado pelas suas obras. Aqueles que praticaram más obras serão condenados, e os que praticaram boas obras serão recebidos na glória do Cordeiro de Deus. Que as evidências da salvação venham fazer parte do seu cotidiano, da sua vida, da sua história. Que Deus abençoe a todos vocês. Transmita a palavra de Deus. Você é a igreja. Você é o templo do Deus vivo. Deus abençoe todos vocês e fique com Deus. Até a próxima.